Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na abertura da primeira palestra de um ciclo de debates que a Dufiscar está programando, notadamente para esse primeiro semestre. Então, hoje nós teremos a exposição da doutora, da juíza, que vem hoje nos fazendo uma exposição sobre a questão do judiciário e da democracia brasileira, a professora Laura Benda. A próxima palestra será no mês de abril, com também uma juíza, mas é ela de uma outra entidade, mas é colega da Laura, que é a Noêmia da ANAMATRA. A ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que vem discutir conosco os impactos da reforma trabalhista no mundo do trabalho brasileiro, né? A Noêmia Porto, que é de Brasília, a Laura é de São Paulo. E depois teremos um terceiro debate que está sendo marcado para maio ou julho, ainda falta acertar apenas esse detalhe, com o sociólogo Gessé Souza, o autor do livro A Elite do Atraso, a radiografia do golpe de 2016. Pena que esse debate não vai ser em São Carlos, esse debate vai ser no campus de Sorocaba. Mas nós vamos colocar à disposição de quem quiser ir a Sorocaba assistir o sociólogo Gessé Souza falando sobre as suas teses explicativas, que eu considero muito geniais, sobre a conjuntura nacional em que todos nós estamos vivendo. Então eu chamaria para participar da mesa a doutora Laura Benda. Por gentileza, Laura. Queria só, também em nome da Dufiscar, agradecer a presença da doutora Laura aqui, que é juíza do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e também presidenta do Conselho Executivo da Associação de Juízes para a Democracia. Um tema extremamente pertinente para a gente iniciar esses ciclos de debate em torno do que temos vivendo entre a articulação entre justiça e democracia. Muito bem-vinda, Laura, e muito obrigada. Só um pequeno detalhe, após a fala da doutora Laura, nós vamos abrir o debate, ok? Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui, até porque São Carlos é minha cidade, então não moro mais aqui atualmente, mas já morei muitos anos, e é a primeira vez que falo aqui, então é muito bom. Pretendo nem falar tanto, não fazer uma fala tão extensa, porque aí se houver interesse para o debate é mais interessante que conversemos. Muito bem, meu tema é Judiciário e Democracia. Então, em primeiro lugar, eu queria dar um panorama geral da ideia de democracia, especialmente nesse momento histórico que estamos vivendo. De fato, já há uma série de autores e autoras que têm enunciado que vivemos numa crise da democracia. Mas essa terminologia é questionável pelo seguinte sentido: quando se menciona a crise, se menciona um fenômeno provisório. E o que se tem visto são medidas de exceção que têm se multiplicado no interior do Estado e que, portanto, nos levam a tratar mais do que de uma crise da democracia, mas de uma própria superação do Estado democrático de direito. Porque o Estado democrático de direito é marcado fundamentalmente pela existência de limites rígidos ao exercício do poder. Ou seja, vai haver uma série de óbices ao arbítrio e à opressão. O principal limite para o exercício do poder vai ser o respeito aos direitos e às garantias fundamentais, que vão justamente, no caso de um Estado democrático de direito, estar estabelecidos na Constituição.
O que vivemos agora, no entanto, é um pouco diferente disso. Existe um termo que é baseado em alguns autores europeus e que aqui no Brasil tem sido utilizado pelo Rubens Casara, também membro da associação que eu represento, que é do Estado pós-democrático. O Estado pós-democrático, nesse sentido, que é, para além de uma crise da democracia, uma própria superação do Estado democrático de direito, é aquele que vai ser marcado por duas coisas. Em relação à economia, um neoliberalismo econômico exacerbado, e em relação à ordem política, ele se caracteriza pelo Estado ser um mero instrumento de manutenção da ordem, para que justamente se ampliem as condições de acumulação do capital. E nesse instrumento de manutenção da ordem, o que existe é principalmente o afastamento de obstáculos aos interesses dos detentores do poder econômico, em detrimento da realização de um projeto, então, constitucional, de vida e de trabalho dignos. Nesse momento, puxo um gancho para dizer que isso tem plena relação com o desmonte dos direitos sociais, especificamente. Também de outros direitos fundamentais de que já vou falar. Então, já vou aí antecipar a palestra da Noêmia e falar um pouco também da minha área, porque também sou juíza do trabalho. Esse desmonte dos direitos sociais, ele é bastante enunciado, assim, dá para se percebê-lo melhor por uma série de coisas. A reforma da Previdência que se avizinha e agora está um pouco parada, vai nesse caminho, mas a reforma trabalhista é o ápice dessa tentativa de degradação dos direitos sociais. A reforma trabalhista, vamos tentar passar um panorama geral do que ela seria. Bom, ela tem uma série de aspectos, ela foi feita muito às pressas, muito atabalhoadamente, é por isso que inclusive é bom mesmo ter vários momentos para que ela seja discutida, porque até para quem milita na área, ela tem uma série de distorções e de contradições teóricas. Justamente ela foi feita assim às pressas, porque se aproveitou um momento de brecha política para que ela fosse aprovada. Já se discutia há muito tempo uma necessidade de modificação da legislação trabalhista. Claro que certamente haveria coisas que poderiam ser melhoradas, mas num sentido oposto ao que aconteceu. Porque o que houve foi, então se apresentaram algumas pequenas propostas num certo sentido e de um mês para o outro aquilo virou uma reforma de 30% da consolidação das leis do trabalho, da CLT. E o principal fundamento dela, a ideia dela, é aquilo que se chama de negociado sobre o legislado. Ou seja, o que acontecia até agora? Né? O que o Estado democrático de direito nos possibilitava? Que havia uma série de direitos mínimos sociais e referentes especificamente ao mundo do trabalho e diz lá o artigo da Constituição que trata disso. Esses são direitos mínimos e pode haver outros, desde que melhores. Por que isso? Porque o que é o direito do trabalho? Que então é justamente aquele direito que permite, que vai mediando a relação capital-trabalho, vai permitir aquilo que eu chamo de uma exploração possível. Porque é evidente, né, é um sistema que se caracteriza pela exploração do trabalho, não a desigualdade é patente, mas a exploração possível torna isso, enfim, torna a vida social possível também, né, impede o colapso, para o bem ou para o mal. E, portanto, a reforma trabalhista já diz o quê? Não pode haver negociações, por exemplo, já que estamos num sindicato, né, afinal, convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho que, inclusive, sejam mais prejudiciais àquela categoria, àqueles trabalhadores, do que aquilo que está na lei ou até mesmo na Constituição. Porque a própria lei tem já uma série de dispositivos que vão contra aquilo que a Constituição estabeleceu como mínimo.
E a ideia da reforma, além de, então, degradar os direitos sociais, era, então, mais ou menos encerrar uma questão de insegurança jurídica que existe sobre esse assunto. Porque justamente por se tratar o direito do trabalho e a justiça do trabalho, caso se chegue nela, de algo que media relações muito conflituosas e muito desiguais, é evidente que isso gera uma série de interpretações possíveis, uma série de caminhos possíveis, e esse tipo de insegurança não é muito bom para quem detém o poder na economia. E a ideia, então, era mais ou menos pacificar isso, mas pacificar por baixo. Mas não é isso que vai acontecer, não é isso já que está acontecendo, porque é tudo tão confuso e, justamente, é contrário ao que diz a própria base do nosso Estado Democrático de Direito, que é a Constituição, que, no fim das contas, isso gera mais dúvidas e mais conflitos e mais angústias. Embora houve também um artifício usado pela reforma para abafar isso, que é a ideia de impedir o acesso à justiça, na justiça do trabalho. Por se compreender que a parte trabalhadora, quando ingressa com uma determinada ação, é uma parte que está em desigualdade, né, ela é mais frágil, ela é hipossuficiente, como chamamos na técnica, então sempre eram previstos uma série de mecanismos para esse acesso, então de isenção de custas, se a pessoa ganhasse um determinado valor, de não pagar determinadas despesas do processo e esse tipo de coisa. Isso agora, pelo que está enunciado na lei, acaba. A gente já notou uma queda drástica nas ações, e ela entrou em vigor em 13 de novembro, 11, mas era sábado, então 13 de novembro do ano passado. Até esse momento, mais ou menos numa média em todos os tribunais do país, caíram as ações em torno de 50%. A gente até imagina que talvez esse número aumente um pouco, mas eu não sei dizer quanto. Aí há chutômetros, né, para todos os lados, é uma queda de 30%, uma queda de 40%, mas ainda assim isso é bastante grave. Porque é isso, as pessoas estão com medo de entrar. E tem uma série de notícias que são dentro de toda essa crise, né, do Estado Democrático, na parte que se refere aos direitos sociais. Então, vamos divulgar que as pessoas que entram com as ações vão ser penalizadas, vão pagar multas, coisas que estão acontecendo em alguns lugares mesmo, e as pessoas ficam com medo. Eu também teria medo, é claro. E mais ainda do que isso, porque eventualmente, se a pessoa chegar a ingressar com uma ação, se chegar a discutir alguns pontos que são flagrantemente inconstitucionais, pode ser que ela tenha sucesso. Porque a maioria dos juízes, talvez, para as coisas mais gritantes, não vá por esse caminho. O problema é o que isso já está causando na vida real, né, que é o que importa muito mais do que o reflexo que vemos no judiciário. Então, as relações de trabalho estão ficando completamente malucas, né? Uma sensação de que tudo pode. Na categoria dos professores mesmo, né, não exatamente aí de entidades públicas, mas da rede privada, não sei se alguém aqui, por exemplo, não tem dedicação exclusiva e eventualmente trabalha lá, começou a ter uma série de dispensas em massa, para que as pessoas pudessem, né, ser recontratadas de acordo com regras mais prejudiciais. Claro que isso está sendo revendo na justiça, nesse aspecto até o judiciário tem mais ou menos reagido bem. Mas enfim, o fato é que, em relação a isso, qual que é a ideia? Se as pessoas têm medo de entrar na justiça, e se quando entram podem ter a chance, inclusive, de ser penalizadas por isso, a própria justiça do trabalho vai ficando obsoleta. Então, nem é preciso que ela seja extinta, como querem muito alguns indivíduos, porque na prática ela já vai sendo. Vai havendo uma cooptação ideológica dos juízes que atuam nisso, que também ficam com medo, que também não sabem muito bem como agir, e também vai ficando, de repente, daqui a pouco varas vão começando a ser extintas e tal, e daqui a pouco aquilo é uma instituição que não mais interfere na definição da vida social. Essa é a ideia. Não sei se vai ser assim, né? Essa primeira parte eu falo, assim,
trombeta do apocalipse, né? Vou falar de tudo que está acontecendo para depois a gente ver. Tá. Muito bem, então eu dizia, Estado Democrático de Direito começa a ter algumas medidas de exceção tão fortes, que vão se multiplicando no interior dele, que começamos a falar em Estado pós-democrático. Em relação ao desmonte dos direitos sociais, especificamente do direito do trabalho, temos esse cenário que eu enunciei. Mas existem outras questões que envolvem o judiciário mais amplamente, não especificamente o judiciário trabalhista. Porque no Estado Democrático de Direito é o judiciário que é o garantidor dos direitos fundamentais, em tese, né, pela separação dos poderes original. Entretanto, sem uma série de limites democráticos ao exercício do poder, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que floresce um pensamento autoritário, como temos visto nas inúmeras áreas e instituições do país, vai havendo também uma mercantilização do mundo e essa limitação democrática fica perdida. Ela é uma espécie de simulacro de instituições e limites que existem enquanto enunciados, mas que não existem de fato. E, em se falando até de teoria democrática, poderia se pensar, num primeiro momento, que então com isso o Estado estaria cada vez mais fraco, já que suas bases estão ruindo. Mas, ao contrário, esse Estado pós-democrático é justamente um Estado mais forte, porque menos sujeito a controle. E aí é uma série só que ele vai se mostrar forte, não para a proteção dos direitos e garantias fundamentais, mas para um mecanismo principal desse Estado pós-democrático, que é o controle dos indesejáveis. O controle dos indesejáveis vai se dar em uma série de frentes. Uma das frentes é literal, que é extermínio de pessoas. Existe, especialmente a população negra, mas a população jovem está sendo exterminada no país. Não é à toa, que acabamos de ter a execução da Marielle. Entra exatamente nesse contexto de controle e eliminação dos indesejáveis. Ela, mais simbolicamente ainda, que entra no próprio aspecto, para além ali da eliminação física, especialmente genocídio da população negra, há também uma eliminação da política. O que é uma eliminação da política? Se perdemos as nossas bases democráticas, a própria ideia de política começa a ser reformulada e entendida de outra forma. Então, tudo aquilo que é associado à política começa a ser visto como negativo. Os partidos, as pessoas que fazem política, as pessoas que fazem política, inclusive não partidária, como por exemplo nos sindicatos e nas entidades de classe, ou enfim, entidades de direitos humanos. E se a política é deslegitimada, o principal instrumento numa democracia representativa, que é a eleição, também é deslegitimado. E é nesse contexto de eleição deslegitimada que se possibilitou, de novo, um golpe há 2 anos. Porque aí ninguém se importa tanto. Porque assim, as coisas só acontecem com uma série de conjunção de fatores, mas as pessoas acham de alguma maneira que a preservação dos mecanismos democráticos em si também não é mais tão importante, porque, enfim, é tudo igual. E, como eu dizia sobre a Marielle, ela é uma junção dessas duas coisas. É por isso até que ficamos todos tão abalados e chocados e que houve uma reação, acho que até inesperada por parte de quem fez a execução. Porque ela é um símbolo da população negra, um símbolo das mulheres, um símbolo de um feminismo negro, mas ela é um símbolo da política, do agente político, especialmente de uma tentativa de nova política, que representa mais as bases e a classe popular. Muito bem, então eu dizia, controle dos indesejáveis, genocídio, especialmente da população negra, eliminação da política e também controle dos agentes políticos.
é também aí nesse aspecto que vai entrar o judiciário, porque juízes e juízas somos agentes políticos, agentes de Estado. E os juízes também, nesse contexto, estão sendo controlados. E de que forma? Para que se formatem exatamente só enquanto agentes de Estado que legitimam esse Estado forte para algumas coisas, mas que de preferência não sejam agentes de garantia de direitos e garantias fundamentais. E um dos principais aspectos que é atacado nesses agentes políticos, juízes e juízas, é a independência judicial. De uma certa forma que explicarei a seguir. A independência judicial, ela tem basicamente duas vertentes. Ela pode ser compreendida como a independência de um juiz e uma juíza falar, como todo cidadão e cidadã pode falar, se manifestar dentro dos limites democráticos, e também de julgar, né? Liberdade de, fundamentando e seguindo a Constituição, julgar dentro do seu livre convencimento motivado, como chamamos. E esses dois aspectos, para um certo tipo de juízes e juízas, têm sido cerceados. E qual é esse certo tipo de juízes e juízas? Os progressistas, aqueles que justamente têm questionado esse estado de coisas. Temos alguns exemplos recentes, de muitas pessoas até que são da associação que eu presido e represento, e outros até não. Por exemplo, em relação à liberdade de falar. Na época pré-golpe, quando o país já estava dividido, depois da eleição de 2014, né, como todos sabemos, começou a haver uma série de manifestações. As mais robustas eram, né, das pessoas de amarelo e tal. E é claro que, como todas as outras pessoas, juízes e juízas participaram delas. Outros juízes e juízas se manifestaram dizendo, no sentido contrário, dizendo, por exemplo, que era golpe. Os primeiros não tiveram nenhum problema, publicaram nas suas redes sociais que, enfim, queriam o impeachment, e tudo mais. Mas já os outros tiveram alguns probleminhas. Nós tivemos 4 juízes e juízas no Rio de Janeiro que ficaram conhecidos como os 4 de Copacabana. E a situação foi mais ou menos o seguinte: isso até foi relativamente noticiado pela imprensa, mas nem tanto, né? Então muita gente não sabe, acho que é um caso interessante. Eu não sei. Então, pois é, porque a gente acaba, né? Essas notícias correm no mundinho, né? Pouco antes do impeachment, eles foram numa manifestação organizada pelo Furacão 2000, no mesmo dia que estava tendo uma outra manifestação na cidade, também com um trio elétrico, só que era aí a favor. E eles foram e falaram no carro de som e disseram que era golpe, que seria, né? E seria ainda. Aí eles foram representados dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E no Tribunal de Justiça, essa representação acabou sendo arquivada. Mas o Corregedor-Geral da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, os representou novamente aí junto ao CNJ. E aí, diante disso, quando isso foi para o CNJ nesse âmbito, é que eles ficaram conhecidos como os 4 de Copacabana. Porque, claro, pode haver uma discussão e que até acho que a discussão em si pode ser democrática, se o juiz pode dizer tudo, se não pode. Claro que, evidentemente, a gente tem os limites normais de não posso falar sobre casos que eu estou julgando, não posso falar sobre casos que outras pessoas estão julgando especificamente. Mas uma liberdade política em geral, enfim, me parece que não há nenhuma vedação na Constituição ou na lei orgânica ou em lugar nenhum. Mas ainda que houvesse, por que só eles? Por que então os outros que disseram, aliás, coisas bastante incisivas,
né, sobre o processo político que estava em curso, não chegaram a ser processados e tal. Acho bom que não tenham sido, aliás. Acho que eles têm que falar assim o que pensam, é lógico, né? Mas acho que todos têm. E foi um processo super complicado, que acabou sendo bem sucedido, porque até por um entendimento aí no Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Lewandowski, de que ao CNJ não cabia fazer esse tipo de representação, que seria, se fosse o caso do Tribunal de Justiça deles, originário, que já havia arquivado a representação, foi anulada a decisão que tinha acolhido no CNJ, então eles não chegaram a ser punidos e tal. Essa decisão aí se ampliou para todos e ficamos todos felizes. Mas temos outros casos também que incluem, e aí é ainda mais sério, a liberdade de julgar. Todo juiz e juíza pode julgar aquilo que entender correto, fundamentando. Depende. Especialmente no âmbito criminal, que é mais polêmico e acende paixões mais fortes. Se você é um juiz garantista, ou seja, que não necessariamente acha que o encarceramento a qualquer custo é uma solução, que acha que a prisão não se justifica em todos os casos, que para que se justifique prender alguém tem uma série de requisitos e tal, ou seja, aquele juiz que solta mais do que prende, você também é perseguido. E aí temos inúmeros casos. Um caso que também foi um pouco mais famoso e que também terminou bem, né? Então é bom começar com as boas notícias, depois de anos, é o caso da agora desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é Narik Bujikian, que muita gente dos direitos humanos conhece. E o caso dela foi o seguinte: na época ela ainda não era desembargadora, mas ela já atuava no segundo grau, ou seja, ainda não havia sido promovida, mas já na prática atuava como se fosse uma desembargadora. E os desembargadores, em geral, eles votam em turmas, né, em 3 pessoas. Mas algumas coisas eles podem fazer sozinhos, alguns tipos de decisão. E aí depende do regimento, enfim, questões de cada instituição. Ela foi relatora de uma série de processos em que ela viu que aquelas pessoas estavam presas há muito tempo. Ainda que qualquer que fosse o resultado do recurso, a pena já havia sido cumprida, porque demorou e tudo mais. Então ela deu uma decisões monocráticas, determinando a soltura, porque senão as pessoas ficariam presas mais do que deveriam. Ótimo, né? Não. Aí, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, como ela não havia submetido isso aos outros 2, isso seria uma falta funcional, e aplicou em sessão, aplicou uma penalidade a ela de censura, que é uma penalidade específica, né, da nossa lei orgânica, e aquilo vai para o seu registro funcional, e isso impediria a promoção dela, que estava já próxima, né, quase para sair. Aí ela recorreu ao Conselho Nacional de Justiça, houve uma grande movimentação em torno do caso, porque enfim, ela havia não só feito o que podia, como foi diligente, né, em soltar as pessoas, porque, enfim, essa pena acabou sendo anulada. Foi uma grande vitória, nada foi para o registro funcional dela e ela acabou sendo promovida. Mas temos ainda outros casos. Tem o caso de um juiz, também do Tribunal de Justiça de São Paulo, chamado Roberto Corcioli, que ele estava numa determinada cidade, acho que Itapevi, e quando ele chegou na cidade, ele mudou um pouco a política, não prendia todo mundo, soltava algumas pessoas, não acolhia todos os pedidos do Ministério Público para que as pessoas fossem presas. O conjunto de promotores que atuava lá fez uma representação prevista em lugar nenhum, porque eles nada têm a ver com a maneira como os juízes respondem às suas corregedorias, aos seus tribunais, não a outros órgãos, fez essa representação junto ao Tribunal de Justiça. Foi acolhida e está em curso ainda, há anos. Esse mesmo juiz, que já era da área criminal, já por uma outra representação anterior, de sentido idêntico, já havia sido impedido pelo Tribunal de Justiça de atuar em varas criminais, tinha sido deslocado para uma vara comum civil. Mas nessa primeira ocasião, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ganhou, o que também demonstra que certamente a instituição não ficou muito feliz, né? E aí
Isso já está acontecendo há anos, não sabemos o resultado. Enfim, são apenas alguns exemplos que são muito sérios. Eu, representando a Associação Juízes para a Democracia, inclusive há quase um ano, tive a oportunidade, com outras entidades de direitos humanos, de denunciar essa perseguição ideológica aos juízes progressistas nos dois âmbitos, de falar e de julgar, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão americano da ONU para isso. E a Comissão Interamericana, claro, faz uma série de recomendações ao Estado brasileiro para que se abstenha de fazer esse tipo de coisa, enfim, claro que não são medidas assim tão efetivas, mas ela justamente foi aceita e a recomendação foi no sentido do que havíamos pedido, porque isso é muito sério. Se os juízes e juízas começam a perceber, e esses casos são emblemáticos, não só porque são injustos em relação às pessoas que são atingidas por eles, mas pelo corpo de juízes e juízas que começa a ter medo de ser de um determinado jeito. Ainda que ser de um determinado jeito seja muitas vezes cumprir a Constituição e, por exemplo, não deixar pessoas presas mais tempo do que a pena delas, né, ou qualquer outra coisa do gênero. Enfim, então, como eu disse, né, nesse primeiro momento, é um momento de pessimismo. Porque o que a gente percebe, então, diante de todo esse quadro dessa democracia que vai sendo tomada por medidas de exceção e que vai sendo travestida desse Estado que faz só o controle dos indesejáveis, eliminação da política e controle muito rígido aí dos seus atores políticos? Que o significante democracia, então o termo, ele não desaparece, mas o conteúdo é absolutamente esvaziado e ele se torna, ao se dizer que é democrático, ao se dizer que determinadas regras foram seguidas, se torna uma desculpa mesma para o arbítrio. Mas, né, como se diz, temos que ser pessimistas na análise e otimistas na vontade, eu acho que estamos ainda sob o impacto de tudo isso, que acontecem tantas coisas no país hoje que a gente não consegue nem absorver as que aconteceram um ano e meio atrás, né? A gente ainda, quando está se recuperando, vem outra. Por isso que é importante esse movimento que muitos de nós estamos fazendo, de inclusive parar e tentar organizar o pensamento em torno disso. Não é à toa que as universidades que estão começando a promover cursos sobre o golpe de 2016, e estão fazendo muito bem, porque é uma possibilidade de enxergar a história, né, afinal, começaram a ser, desde a primeira, tão perseguidas, mas isso está gerando então uma reação forte de que as pessoas estamos dizendo, não, precisamos pensar sobre isso, porque também é uma disputa de narrativa. Toda a história como a conhecemos e que, portanto, vai definir o que vai acontecer daqui em diante para as nossas e próximas gerações, também depende da narrativa instituída sobre o que aconteceu. E todas sempre estão em disputa, né? Nós sempre, como a gente conhece a dos vencedores, a gente tem que também começar a tentar influenciar e ver que pode haver formas múltiplas de pensar, no mínimo. Então, nesse momento de democracia, talvez quase superada, pensando e resistindo juntos, que acho que temos uma saída. E, por enquanto, é isso. Muito obrigada. Laura, muito obrigada pelas provocações e reflexões, que tem várias questões para a gente pensar.